1.2 sumário, 1 obrigação tributária, 2 1.1 sujeito ativo, 2 1.2 sujeito passivo, 4 1.3 objeto, 5 1.4 causa da obrigação tributária, art. 114 e 115 do CTN, 6 fenômeno da incidência tributária, 6 2.1 classificação do fato gerador, em função do tempo de sua ocorrência, 8 2.2 alguns dispositivos do CTN contendo a expressão fato gerador 9 aula, 01 22 de julho de 2014 Eduardo Sabag teremos 10 aulas 7 aulas com Sabag e 3 aulas com Alessandro 1 obrigação tributária hipótese da incidência aula 02 fato gerador obriga tributária lançamento crédito tributário, cobrança administra, VA, cobrança judicial inscrição de dívida, VA CDA execução fiscal aula 01 hipótese de incidência, momento abstrato, execução fiscal, momento concreto, a obrigação tributária nasce com o fato gerador, ex-imposto de renda oferir renda é a hipótese de incidência, o fato gerador é o fato de Maria oferir renda, nasce o dever de pagar, a obrigação tributária de pagar ir 4 elementos da OAB, 1.1 sujeito ativo é o ente credor do tributo multa tributário civil sujeito ativo parte sujeito passivo objeto prestação causa vínculo jurídico sujeito ativo direto sujeito ativo indireto, DF entes para fiscais, CREA, CRC, CRO, criar o tributo arrecadar e fiscalizar o tributo competência tributária capacidade tributária ativa poder político poder administrativo indelegável delegável entes para fiscais, ente A, União, cria o tributo delegação arrecada e fiscaliza o tributo, ente B, para fisco, ex-CREA, destinatário do tributo, ex-engenheiro, ou A para fiscalidade a delegação de capacidade tributária ativa por um ente que detém competência tributária, em regra, sujeição ativa pressupõe personalidade jurídica de direito público, no caso dos entes para fiscais, temos ali as autarquias, conselhos de fiscalização, o STJ vem aceitando excepcionalmente pessoa jurídica de direito privada fiscalizando e arrecadando o tributo, SRSP 735.278 nesse caso era o Senai que estava compondo o polo ativo, estavam cobrando as contribuições sociais, RSP 825.436 nesse caso era a Confederação Nacional da Agricultura, CNA, cobrança de contribuição sindical, STJ súmula no 396 23 de setembro de 2009 DJ 7 de outubro de 2009 a Confederação Nacional da Agricultura tem legitimidade ativa para a cobrança da contribuição sindical rural, a parafiscalidade é a delegação do tributo por um ente que detém poder de arrecadar e fiscalizar poder de criá-lo a OAB tem uma natureza jurídica controvertida, principalmente após a AD de 3026, na conta de luz tem o ICMS dentro do preço, este valor é arrecadado pela concessionária, neste caso ela seria o ente parafiscal, não, o valor arrecadado é passado para o Estado, a concessionária não se apropria do tributo, a concessionária é o sujeito ativo auxiliar é a pessoa que arrecada e fiscaliza o tributo repassando-o integralmente para a entidade que o cria, ou institui, daí não se falar em parafiscalidade, TRF 4 a região, falso, na denominada sujeição ativa auxiliar desimporta para quem se dirige ao produto da arrecadação, importa para quem vai o dinheiro, pois ele é repassado para o ente que o cria, ex-CSM na conta de luz telefone 1.2 sujeito passivo é o ente devedor do tributo multa, está previsto na lei, art. 97, e, parte final, CTN sujeito passivo direto sujeito passivo indireto art. 121, P único, e, CTN art. 121, P único, e, CTN contribuinte responsável é aquele que tem relação pessoal e direta com o fato gerador é aquele que não tem relação pessoal e direta com o fato gerador, não se reveste da condição de contribuinte, ele é escolhido por lei para pagar o tributo multa lei é para sujeito passivo, tanto para contribuinte quanto para responsável, detalhamento de responsabilidade tributária, será vista na aula 03, dicas importantes sobre sujeição passiva, 1, ipto, contribuinte, proprietário de bem imóvel, em regra, responsável, várias possibilidades, adquirente do bem imóvel, art. 130, pais, propriedade imobiliária do menor, art. 134, e, 2, cuidado, ou locatório, a propósito, nunca será sujeito passivo da obrigação tributária, nem contribuinte, nem responsável, ler o art. 123 do CTN 3, a sujeição passiva e a solidariedade tributária a matéria está nos artigos do CTN, art. 124 e 125, a única solidariedade tributária possível é a passiva, é a possibilidade da presença concomitante de devedores do polo passivo da relação obrigacional tributária, vários irmãos são codevedores de ipto, se forem coproprietários, art. 124, p, único, CTN igual a na solidariedade tributária, não existe benefício de ordem, pode haver a cobrança da dívida toda de qualquer um dos coobrigados 4 art. 164, e, CTN prevendo a chamada ação de consignação de pagamento para os casos de solidariedade tributária atival, ex de tributação, exipto município A x ipto município B, A e B são limítrofes 4, ler os artigos 124 e 125 e entenda que, a, temos a solidariedade legal e a solidariedade natural, caso dos irmãos, art. 124b, efeitos da solidariedade, e, o pagamento feito por um estende aos demais, e, se houver a remissão ou isenção para um vale para todos, exceto se esse benefício for de caráter individual, e, interrupção da prescrição gera efeitos para todos, art. 125 do CTN 1.3 objeto prestação de cunho pecuniário prestação de cunho não pecuniário art. 113 a CTN art. 113, o, CTN obrigação de dar obrigação de fazer não fazer obrigação principal obrigação acessória é o ato de pagar o tributo multa é a prestação positiva ou negativa diversa do pagamento emitir NF, escriturar livros fiscais, não impedir a ação fiscalizatória art. 113 o CTN o descumprimento da OTA e acessória deflagra o dever patrimonial de pagamento da multa obrigação principal, 142 causa da obrigação tributária art. 114 e 115 do CTN aula 02, online HIFG fenômeno da incidência tributária estudo do fenômeno da incidência tributária é o termo técnico aula online 0123 de agosto de 2014 Eduardo Sabag ele pode ser demonstrado pela linha do tempo, é um modelo didático de apresentação da cobrança do tributo hipótese da incidência aula 02 fato obrigue gerador tributária lançamento crédito tributário, cobrança administra, VA, cobrança judicial inscrição de dívida, VA CDA execução fiscal aula 01 é o momento mais importante da relação jurídico-tributária. A relação jurídica tributária se inicia com duas realidades cientificamente distintas, a hipótese de incidência e o fato gerador. A primeira, hipótese de incidência, refere-se à descrição hipotética de um fato, enquanto o segundo se refere à materialização daquele enunciado descritivo. A chamada hipótese da incidência ocupa o mundo dos valores jurídicos, o plano abstrato, compondo reservadamente a lei tributária. Por outro lado, o denominado fato gerador ocupa um mundo da realidade, o plano concreto, fático ou fenomênico, compondo o ambiente dos fatos. Exemplos: auferir renda, circular mercadorias, prestar serviços igual a hipótese de incidência. João auferir renda, Maria circula mercadorias, Pedro presta serviços igual a fatos geradores. Nota-se que a hipótese da incidência poderá se materializar em um fato social, momento em que a hipoteticidade cede passo à facticidade, daí ser possível a transformação daquele fato social, João auferir renda, em fato jurídico, prévia e abstratamente descrito na hipótese de incidência. Tal fato jurídico recebe o rótulo de fato gerador, uma expressão que possui sinônimos. Ver adiante, e recebe algumas críticas da doutrina. Sinônimos: fato imponível, Geraldo Ataliba, fato jurídico tributário, Paulo de Barros Carvalho, fato jurígeno, vários autores. Incidência tributária, o encontro do fato social com o enunciado descritivo recebe o nome de subsunção tributária. A subsunção pressupõe esse acoplamento do fato à hipótese, o
fato se subsume à hipótese. O fato social previsto na hipótese de incidência torna-se um fato jurídico deflagrador do liame obrigacional. Aqui temos a incidência tributária. As bancas de concurso público trabalham com esse fenômeno do modo como foi exposto, uma realidade hipotética prévia e inconfundível com uma realidade concreta. Assim, temos uma dúplice perspectiva do fenômeno da incidência, dependente tanto da hipótese como do fato superveniente. Entretanto, parte da doutrina não adota essa separação cartesiana, preferido a expressão fato gerador para ambas as perspectivas, apenas separando o fato gerador em concreto do fato gerador em abstracto, sem contar a terminologia conhecida e decantada de Paulo de Barros Carvalho, o qual lapidou a chamada regra matriz de incidência. Com relação às críticas feitas à expressão fato gerador, algo merece atenção. No próprio CTN, o legislador não utiliza didaticamente a distinção HXFG, o que mostra que esta expressão é ali utilizada de modo ambíguo. Expressão plurívoca. Exemplos. Os artigos 97 e 118, todos do CTN, ilustram a situação, uma vez que o legislador utilizou a expressão fato gerador no lugar da aceitável hipótese de incidência. Cabe ao intérprete perceber a ambiguidade. Art. 97. E a definição do fato gerador. Hipótese de incidência da obrigação tributária principal, ressalvado o disposto no inciso I do 3 do artigo 52 e do seu sujeito passivo. Art. 118. A definição legal do fato gerador. Hipótese de incidência é interpretada abstraindo-se. É importante relembrar que a subsunção tributária, no bojo do fenômeno da incidência, avocará uma interpretação objetiva e econômica. Isso significa que todos os aspectos externos ao fenômeno serão irrelevantes, a saber, a incapacidade civil do agente, a ilicitude do ato, entre outros. Já se estudou a situação a partir da máxima latina pecunia nolite, o tributo não tem cheiro, fruto do célebre diálogo entre Vespasiano e Tito na Roma antiga. Ver artigo 118 e 126 e do CTN. Disso decorre uma importante constatação. O fato gerador é avolutivo. Com efeito, depois que o fato social acoplável H se transforma em fato jurídico fato gerador, a vontade do agente é irrelevante. Por quê? Como? Quando? De que modo? João auferiu renda. Posto isso, a relação jurídico-tributária, em sua gênese, se desdobra nas duas perspectivas demonstradas, salientando que as hipóteses de incidência sempre serão dotadas de tributabilidade, aptidão constante no enunciado descritivo para a tributação, ou seja, signo presuntivo de riqueza alcançável pela tributação. 2.1 Classificação do fato gerador. Em função do tempo de sua ocorrência, os fatos geradores podem ser classificados em instantâneos, continuados ou complexivos. O tema é bastante solicitado em concursos públicos. FG instantâneo ou simples. Sua realização se dá num determinado momento, iniciando-se e completando-se em um instante. Haverá tantos FGs instantâneos quantos forem os seus atos singulares deflagradores. ICMS, IP, importação, exportação, IOF, etc. A maioria 2. FG continuado ou contínuo é aquele cuja realização se mostra duradoura e estável no tempo, uma vez que a matéria tributável tende a permanecer hoje e amanhã. No Brasil, tal fato gerador se prende à propriedade, estando afeito aos impostos brasileiros que incidem sobre a propriedade. Por esta se protrair no tempo, a necessidade de serem feitos cortes temporais, demarcando o dia em que o sujeito passivo da OT terá que pagar tais impostos. São eles: IPTO, ITR e IPVA 3. FG completivo ou periódico. Cuidado, não confundir periódico com continuado, é aquele cuja realização se prolonga no tempo. Isso aproxima do fato gerador continuado. Entretanto, o cenário é diferente. Aqui se somam N fatos isolados, F1 mais F2 mais F3 mais, igual a FG, os quais serão agregados em um todo orgânico. O exemplo clássico ocorre com o imposto de renda. De fato, o aferimento de renda é composto da soma algébrica de todas as rendas auferidas no chamado ano. Base 2.2. Alguns dispositivos do CTN contendo a expressão fato gerador. Art. 4. A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador, hipótese de incidência da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la, e a denominação e demais características formais adotadas pela lei, e a destinação legal do produto da sua arrecadação. O art. 4 do CTN se refere a 3 tributos: impostos, taxas e contribuições de melhoria. Ver o art. 5. Com efeito, tais tributos têm a natureza jurídica definida pelo fato gerador correspondente. Preferimos hipótese de incidência. O nome que se atribui a eles é irrelevante. Exemplo: criou-se tributo com HIFG ser proprietário de um veículo automotor. O tributo é, inexoravelmente, um imposto. OBS. Note que tal dispositivo tem aplicação restrita aos empréstimos compulsórios e às contribuições. Art. 148 e 149, CF, uma vez que tais gravames são finalísticos, ou seja, dependentes da finalidade para a qual eles tenham sido instituídos. Não aplicação do art. 4 e CTN a eles. Questão Magistratura Federal TRF 5 Região CESP. União. Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos, e, tratando-se de situação de fato, desde o momento em que se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são próprios. Art. 5 Os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria e, tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente constituída, nos termos de direito aplicável, o fato gerador pode ser materializar em situação de fato, fática, ou em situação de direito, jurídica. A dúvida é, em uma e outra, quando ocorre o FG, situação de fato, desde o momento em que se verifiquem as circunstâncias materiais. SFG do ICMS, saída de mercadoria. Situação de direito, desde o momento em que a situação se torne definitivamente constituída, nos termos do direito. SFG do IPTO, propriedade de bem imóvel localizado na zona urbana. Art. 117. Para os efeitos do inciso I do artigo anterior, FG igual à situação de direito, e salvo disposição de lei em contrário, os atos ou negócios jurídicos condicionais reputam-se perfeitos e acabados, e, sendo suspensiva a condição, desde o momento de seu implemento, e, sendo resolutória a condição, desde o momento da prática do ato ou da celebração do negócio. Se o FG se materializar em situação jurídica e estando submetido a uma determinada condição, cláusula que subordina os efeitos jurídicos do atual evento futuro e incerto, quando ocorrerá o FG1, condição suspensiva, com o implemento da condição 2, condição resolutória ou resolutiva, desde a prática do ato ou da celebração do negócio. Aula 0311 de setembro de 2014. Alessandro Spielborg 3. Lançamento fato gerador. Lançamento execução fiscal. Lei. Fato gerador em abstrato é a hipótese de incidência. Fato gerador em concreto. Para o fisco exigir o pagamento do tributo, o fisco tem que formalizar a cobrança do tributo. Isso ocorrer pelo lançamento. O prazo de lançamento é de 5 anos. Tem natureza decadencial. O prazo para executar é de 5 anos. Tem natureza prescricional. Art. 3. O tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. É vinculada à lei. Só pode ocorrer quando e como a lei definir. Não está sujeito aos critérios da conveniência e oportunidade. Procedimento X. Atos. Procedimento é um conjunto de atos pré-ordenados. Ato representa cada um desses passos. Lançamento que formaliza a cobrança de tributo. Decreto 70.235/72 art. 7 igual a constitui um processo administrativo fiscal. Foi recepcionado como força de lei ordinária. Lançamento constitui como último ato dentro de um procedimento administrativo. Do procedimento art. 7 o procedimento fiscal tem início com, vide decreto no 3.724, de 2001 grau ao início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas infrações verificadas, a espontaneidade do contribuinte termina com o início do procedimento, ou seja, muito tempo antes do lançamento. O início do procedimento se dá com o termo inicial de fiscalização. Para que a denúncia espontânea tenha eficácia, deve ela ser realizada antes do início do procedimento fiscal. STJ súmula no 360, 27 de agosto de 2008. O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo não significa que nunca caberá denúncia espontânea no lançamento por homologação. Lançamento por homologação. O contribuinte declara o tributo. Terá o prazo de 30 dias para realizar o pagamento. O contribuinte declarou, mas não pagou. Quando ele for pagar, terá que pagar com multa. O STJ diz que neste caso o contribuinte não poderá se beneficiar da denúncia espontânea. Não cabe denúncia espontânea quando o pagamento é realizado fora do prazo, ainda que antes do início do procedimento fiscal. Cabe denúncia espontânea quando o pagamento é declarado parcialmente e pago. O contribuinte verificando que efetuou o pagamento a menor poderá se beneficiar da denúncia espontânea se feito antes do início do procedimento fiscal. Lançamento, ato administrativo, fato gerador, obrigação tributária, crédito tributário. Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. Qual a função do lançamento? O lançamento serve para confirmar a obrigação tributária ou para formalizar o crédito tributário. O lançamento ele possui dupla função. Ele é declaratório da obrigação e constitutivo do crédito. Há 3 tipos de lançamento: valor do tributo R-cifrão 10.000,00 declarado parcial, R-cifrão 8.000,00 declarado integral, R-cifrão 10.000,00 pago integral, R-cifrão 8.000,00 não pago o pagamento desse tempo, R-cifrão 10.000,00 denúncia espontânea não cabe denúncia espontânea A, direto ou de ofício, B, misto ou por declaração, C, autolançamento ou por homologação. Os critérios responsáveis para caracterizar o lançamento são 2: o procedimento antecessor ao lançamento e a intensidade de participação do contribuinte. A, lançamento direto ou de ofício. A participação do contribuinte é mínima. O fisco já tem na base de dados tudo o que ele precisa saber do constituinte. O fisco faz o cálculo do tributo e realiza o lançamento. Exipto, taxas, contribuições de melhoria, multa aplicada ao contribuinte, cuidado, IPVA. Em linhas gerais é um lançamento de ofício, mas se o concurso for estadual, PGE, é preciso observar a legislação do estado para saber o lançamento do imposto. Em alguns estados o IPVA é lançado por homologação. B, lançamento misto ou por declaração. A participação do contribuinte divide as tarefas com o fisco. As informações que o fisco precisa estão de posse do contribuinte. Ele tem que declarar essas informações ao fisco. Exipto CMD. Geralmente é por este tipo de lançamento, pode haver exceção. Tem que ler a lei local, imposto de importação nas hipóteses de declaração de bagagem acompanhada. Cuidado, IR não é lançamento por declaração. Ele é por homologação. Também o ITR não é mais por declaração. C, lançamento por autolançamento ou por homologação. A participação do contribuinte é quase total. O fisco não tem as informações. Cabe ao contribuinte calcular o valor do tributo e paga antecipadamente. Pagamento antecipado, pois o contribuinte recolhe o tributo antes de qualquer prévia análise por parte do fisco. Caberá ao fisco simplesmente homologar o pagamento caso o pagamento do contribuinte seja menor do que o devido. Caberá ao fisco cobrar a diferença dentro de 5 anos, sob pena de decadência. Ele terá que promover novo lançamento direto ou de ofício. ISS, QN, IR, ICMS. Pagamento antecipado é a expressão-chave para saber se o lançamento é por homologação. A homologação pode ser tácita ou expressa. Art. 150 CTN Art. 154. Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado. Considera se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. A homologação é tácita em razão do decurso do prazo de 5 anos. Se perder o prazo, ocorrerá a decadência. Art. 144 e Art. 144 do CTN. O lançamento do tributo toma como base a legislação da época do fato gerador. Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. É a regra do princípio da irretroatividade da lei tributária. Art. 150 e C. CF1 aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliado os poderes da investigação das autoridades administrativas, ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros. Fato gerador ocorrido em 2013 e lançamento ocorrido em 2014. O contribuinte deveria lançar o tributo por um formulário de cor preta. Ele não fez. Agora uma outra lei contemporânea ao lançamento, nela a exigência que se faça o preenchimento de 2 guias. Será necessário observar a legislação atual. O caput fala de lançamento material. O refere-se ao aspecto formal do lançamento. Fato gerador auto da infração e disposição de multa 20, 13 20 14 alíquota, 5% alíquota, 5% multa R-cifrão 500,00 multa R-cifrão 300,00 incidirá a alíquota de 5%, já a multa será de R-cifrão 300,00. A multa é penalidade pecuniária. Deve ser aquela que for menos onerosa ao contribuinte. Se à época a multa fosse de R-cifrão 50,00 aplicaria ela. Art. 106 e CTN resumo. Alíquota aplicável a um tributo sempre será aquela da data da ocorrência do fato gerador. Multa aplicável sempre será aquela que for mais benéfica ao contribuinte, desde que se trate de um ato não definitivamente julgado. Hipótese de revisão do lançamento. Art. 145 CTN Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de e impugnação do sujeito passivo e recurso de ofício e iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo 149 e impugnação do sujeito passivo igual a recurso administrativo. Se a decisão administrativa de uma instância for favorável ao contribuinte e o desonerar de um valor que superar R$1 milhão, caberá o recurso de ofício. Esse valor é uma portaria da Receita Federal e, somente nas hipóteses previstas na lei, art. 149, CTN, o lançamento por arbitramento, art. 148, CTN. O lançamento por arbitramento não constitui uma quarta modalidade de lançamento. É o lançamento direto, de ofício. Deve ocorrer quando o contribuinte presta declarações, esclarecimento ou entrega documentos, sendo que eles não merecem fé ou são omissos. Assim, a autoridade coatora faz o lançamento por arbitramento. Quando o contribuinte deixa de prestar informações ou mesmo as prestando, o fisco não as considera como verdadeiras. Neste caso, ocorre o lançamento por arbitramento que calcula com base em bens, direitos, serviços e atos jurídicos. Ex-CMS, loja que vai realizar uma queima de estoque em suas roupas. Qualquer peça no mínimo é R-cifrão 100,00. Na liquidação as peças saem por R-cifrão 20,00 cada. Em 2 dias vende-se tudo. O contribuinte paga o tributo sobre R-cifrão 20,00. Porém, o fiscal desacredita na informação. Ele vai instaurar um processo administrativo
administrativo, para avaliar se as roupas foram vendidas a este valor verdadeiramente. Então, o contribuinte consegue comprovar que vendeu os valores declarados. O fiscal poderia lançar por arbitramento, porém, ele ficaria vinculado ao resultado do processo administrativo. Cuidado, súmula 431 do STJ súmula no 430 em 24 de março de 2010 é ilegal a cobrança de ICMS com base no valor da mercadoria submetido ao regime de pauta fiscal. Regime de pauta fiscal corresponde a uma tabela com valores mínimos para as mercadorias. Isso não é arbitramento, mas sim arbitrariedade. É possível ocorrer o lançamento por arbitramento ao ICMS, desde que exista um regular processo administrativo e nele esteja assegurado ao contribuinte o contraditório e a ampla defesa. Se os valores alfandegários ou aduaneiros fixados pela Receita Federal comprometem os direitos do contribuinte, isso também não deixa de ser uma pauta fiscal. Então a tendência é que eles sejam também considerados ilegais. Então a informação do ICMS pode ser aplicado para o imposto de importação. Aula 0417 de setembro de 2014 Alessandro Spielborgs relembrando. Modalidades de lançamento, direto. Art. 149, CTN, misto. Art. 174, CTN, homologação. 150, CTN. São apenas 3 modalidades. O lançamento por arbitramento não representa uma quarta modalidade de lançamento. Pagamento antecipado é a característica da homologação. O fisco irá apenas homologar o pagamento expressamente ou tacitamente. Art. 150, caput. E seguintes do CTN 4 decadencia fato gerador obrigação crédito tributária na etapa 2 a Fazenda Pública ainda não tem como cobrar o tributo. A obrigação existe, mas a FP para exigir o tributo ela terá que constituir o crédito tributário por meio da prática do lançamento. Os prazos de decadência e prescrição em matéria tributária são estabelecidos no CTN pagamento antecipado 5 anos homologação. Geralmente é tácita. Lançamento tese do 5+5 do lançamento. É uma tese fazendária. Não confundir esta tese com a tese do 5+5 para repetição do indébito. A tese do 5+5 é uma tese fazendária. Ela não prosperou. O STJ não aceitou a tese. Se ela pudesse ser aplicada, um prazo para lançar seria de 10 anos. Característica CF. Art. 146. Cabe à lei complementar e estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre b. Obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários. Decadência em matéria tributária corresponde a uma norma geral. Ela depende sempre e necessariamente de lei complementar. Quem faça a vez da lei complementar é o CTN. O prazo será de 5 anos. O prazo de decadência, por regra, não está sujeito à hipótese de interrupção ou suspensão. Súmula vinculante 8. São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5 do Decreto-Lei nº 569, 1977 e os artigos 45 e 46 da Lei nº 8, 212, 1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito tributário. As duas legislações acima têm natureza de lei ordinária e dispuseram de forma diferente daquela prevista pelo CTN. Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos contados e do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. É considerada a regra geral de decadência. Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa. Opera-se pelo ato em que é referida a autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa 4 se a lei não fixar prazo à homologação. Será ele de 5 anos, a contar da ocorrência do fato gerador. Expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Trata-se de regra especial. Só vale para tributos sujeitos à homologação. Exemplos: FG em 11 de junho de 2006 art. 173 e CTN, termo inicial 1º de janeiro de 2007 5 anos, em 1º de janeiro de 2012 ocorre a decadência. O último dia possível para lançamento seria dia 31 de janeiro de 2011. FG em 11 de junho de 2006 art. 150 ao CT, em termo inicial 11 de junho de 2006 5 anos em 11 de junho de 2006 ocorre a decadência. O último dia possível para lançamento seria dia 10 de junho de 2006. Pagamento com fraude, dolo, simulação, art. 150 ao parte, final CTN. O fisco irá cobrar eventual diferença, mas neste caso aplica-se a regra do art. 173 e CTN, ou seja, a decadência começa a contar a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele que o lançamento poderia ter sido efetuado. O caso IRPF, eu não declaro e nem pago o tributo em 2015. O fisco terá 5 anos para cobrar o tributo. Aplica-se o art. 173 e CTN. O termo inicial nesta hipótese será 1º de janeiro de 2016. Termo final será o dia 1º de janeiro de 2021. Quadro conforme jurisprudência do STJ, independe da modalidade de lançamento, apuração ano base, ano que se auferiu renda, praticou o fato gerador, ex 2014 ano exercício, ano que se deve o tributo, prazo para pagar o tributo, ex 2015 não declara não paga decadência, art. 173 e CTN declara, R cifrão 500,00, paga a menor, R cifrão 500,00, dívida verdadeira, R cifrão 700,00 decadência, tem que lançar a diferença de R cifrão 200,00, aplica-se a regra do art. 150 ao do CTN, declara não paga não se fala mais em decadência, mas sim prescrição, o tributo já está lançando, feito pelo próprio contribuinte, aplica-se a regra do art. 174, CTN, tributo declarado é tributo lançado, STJ súmula no 436 a entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo o débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco. Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos contados e da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado. Se teve um lançamento pelo fisco, o contribuinte ofereceu uma impugnação administrativa se saiu vencedora, anulando o lançamento por vício formal. Dessa decisão o fisco tem 5 anos para colocar outro lançamento no lugar. Segundo o STJ existe excepcionalmente uma hipótese de interrupção de decadência. Qual é? Aquela prevista no art. 173 e do CTN, parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação ao sujeito passivo de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento. O lançamento é o último ato de um procedimento administrativo, que se inicia com o termo de início de fiscalização. A autoridade tem 5 anos para terminar o procedimento de fiscalização, contado do termo de início de fiscalização. Tutela de urgência e lançamento, cabe medidas liminares antes ou após o lançamento. Antes do lançamento pode ser impetrar um MS com liminar, uma ação declaratória com tutela. Após o lançamento também se pode ajuizar uma ação anulatória com tutela. Um MS com liminar, tutela e liminar antes do lançamento, suspende a exigibilidade. Não são capazes de impedir o lançamento. Não suspendem o prazo para lançar. Não interrompem o prazo para lançar. O fiscal deve fazer o lançamento, sob pena de perecimento do direito. Ou seja, liminar ou tutela antecipada não impedem a realização do lançamento, pois o prazo decadencial não está sujeito a paralisações. Nesse sentido, a autoridade administrativa deve lançar o tributo, sob pena de perecimento do direito da Fazenda Pública. Lei
Lei 9.430/96 art. 63. Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício. Redação dada pela medida provisória no 2.158-A, de 2001, não impede o lançamento, impede. Se a multa 5 prescrição crédito tributário inscrição dívida A, vai execução fiscal prescrição é a perda do direito de ação. O melhor é dizer que a prescrição é a perda do direito de pretensão do credor. Características art. 146. I, B, CF é a norma geral. Lei complementar. Representam formas de extinção do crédito tributário. A prescrição denota a perda do direito de cobrar a dívida judicialmente. Se a parte fizer o pagamento de créditos tributários prescritos, haverá restituição. Sim, segundo o STJ cabe. Porque embora a dívida seja verdadeira, a prescrição é uma forma de extinção do crédito tributário. Prescrição corresponde a uma modalidade de extinção do crédito tributário cujo prazo para cobrar judicialmente esta dívida comporta o período de 5 anos. Ou seja, prescrição é o prazo de 5 anos que a Fazenda Pública possui para ajuizar uma execução fiscal. Conceito e contagem, art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos, contados da data da sua constituição definitiva. Não são 5 anos do lançamento. Não são 5 anos do crédito tributário. São 5 anos contados da constituição definitiva do crédito tributário. 30 dias lançamento crédito tributário, pagar, defesa administra. Vá, até o prazo de 30 dias acabar o crédito tributário está constituído, mas não de forma definitiva. Então o prazo da prescrição não se iniciou ainda crédito tributário 30 dias não paga não defesa administra, vá não paga DF administra, vá 31 dia. Constituição define, vá 31 dia. Constituição define, vá sair a uma decisão irreformável. O crédito estará definido, vamente constituído. Interrupção da prescrição, art. 174, p, ou com acento agudo. CTN, parágrafo único. A prescrição se interrompe, e, pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal, redação dada pela LCP no 118, de 2005, e, pelo protesto judicial, não é protesto em cartório, é protesto no sentido mais amplo, se manifestar em uma execução fiscal, e, por qualquer ato judicial que constitua em mora ao devedor, uma manifestação, que não deixa de ser um protesto judicial, e v, por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor, ingressa em um programa de parcelamento, dos 4 incisos. Os 3 primeiros são estritamente judiciais, mas, no último caso é o ato extrajudicial. O inciso primeiro é uma hipótese diferente do art. 219 do CPC, art. 219 a citação válida torna prevento o juízo, induz dispendência e faz litigiosa a coisa, e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora ao devedor e interrompe a prescrição. A interrupção da prescrição retroagirá a data da propositura da ação. Essa jurisprudência diz que mesmo em matéria tributária a interrupção da prescrição retroagirá a data da propositura da ação. Aplica-se a súmula 106 do STJ em matéria tributária. STJ súmula no 106/26 de maio de 1994 DJ 3 de junho de 1994 proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício. A demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. Suspensão da prescrição. Não existe no CTN disposição expressa sobre hipóteses que suspendem o decurso do prazo prescricional. Art. 151. CTN. Quando a exigibilidade do crédito for suspensa, suspenso estará o prazo de prescrição. Art. 155. P. Ou com acento agudo. Suspensão da prescrição na LF crédito tributário. Art. 2. O. Constitui dívida ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março, C cedilha maiúsculo O de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. 3. A inscrição, que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de fim daquele prazo. Dívida A, vá mais 180 dias execução fiscal. A Fazenda Pública teria 5 anos mais 180 dias para executar. Para saber se pode ou não aplicar a suspensão de 180 dias, dever ser analisar a natureza da dívida federais tributárias estaduais dívidas executáveis municipais não tributárias e infração de trânsito. Prescrição em matéria tributária depende de lei complementar. Assim, uma lei ordinária não pode modificar o prazo de prescrição. Assim, o art. 2 da Lei 6.830/80 não se aplica às dívidas de direito tributário. Porém, o dispositivo aplica-se às dívidas de natureza que não sejam tributárias. Tem natureza material, dispositivo material e processual LF. Art. 40. O juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. Este dispositivo aplica-se nas dívidas de natureza tributária, porque este artigo não é uma norma de natureza material, mas sim uma norma processual. Dessa forma, não depende de lei complementar. Este art. 40 nos informa que enquanto não for encontrado bens, o processo será paralisado pelo prazo de 1 ano. Após, será encaminhado ao arquivo. Se ele permanecer lá por um prazo superior a 5 anos, por inércia da Fazenda Pública, o juiz decretará, de ofício, a prescrição quinquenal intercorrente. STJ súmula no 314 12 de dezembro de 2005 DJ 8 de fevereiro de 2006 em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis. Suspende-se o processo por 1 ano, fim do qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.